Bem-vindo ao quadro Bernardo Responde. Nesse quadro eu vou responder várias dúvidas que chegam aqui na clínica, dúvidas que eu ouço na rua, no shopping, na família, com os amigos. E esse é um quadro para você que é fisioterapeuta, para você que não é fisioterapeuta, é paciente, para você que não é da área da saúde, para você que é da área da saúde. Então a gente vai responder bastante coisa. Vamos lá? Roda a vinheta então. Como o próprio nome diz, vai tentar diminuir o risco ou tentar prevenir alguma lesão ou alguma situação de risco. Prevenir 100% alguma coisa a gente não consegue, tá? Nem a fisioterapia, nem a medicina, nem ninguém, né? Agora, tentar reduzir riscos de lesão é uma das coisas que a fisioterapia com atenção primária, ou seja, preventiva, faz. Usa-se muito no esporte, né? Então as pessoas que mais conhecem a fisioterapia preventiva muitas vezes são os atletas, que fazem um trabalho com fisioterapia para diminuir risco de lesão. Então você pega, sei lá, jogador de futebol, faz trabalho preventivo, avaliações preventivas, avaliações pré-temporada, junta com o treinador, com o fisiologista, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, para tentar fazer um programa de prevenção de lesões e com isso aguentar a temporada ou sem lesão ou com o mínimo de lesão possível. Então, através de uma avaliação prévia, a gente consegue identificar possíveis fatores de risco para uma lesão. Então, a fisioterapia preventiva trabalha nesse quesito. Quais as competências para ser um bom fisioterapeuta? Bom, vamos lá. Estudo, né? Horas de bumbum quadrado fazem parte, né? Juntamente com a experiência clínica. Hoje em dia na saúde a gente só tem um caminho, né? Que é basear o nosso trabalho para a gente atingir os resultados através do que a gente tem de estudo. Graças a Deus, a fisioterapia é uma ciência que vem crescendo bastante e a gente tem muita publicação, muita investigação, muita pesquisa envolvida. Então, primeira coisa, um bom fisioterapeuta, ele tem que começar a entender como que lê, ou melhor, como que seleciona os estudos científicos para ele conseguir ler, entender e interpretar. A partir daí, ele tem que começar a colocar isso em prática. Colocando isso em prática, ele começa a ter a expertise. Então, a gente já está associando o melhor conhecimento científico com expertise. E isso aí a gente tem que associar com a nossa empatia, a nossa ligação com o paciente, para entender, por exemplo, as preferências do paciente. Então, quando a gente consegue completar esse círculo, né, ou seja, fazer essas ligações, a gente já começa a evoluir um pouco profissionalmente. Ótimo, então essa é a minha sugestão. Estudo, associar a ciência com a prática clínica e entender o que o paciente precisa, ter essa ligação, criar essa ligação com o paciente. Aí a chance da gente ter excelentes resultados é muito maior. Como que busca um fisioterapeuta, né? Como que eu sei que, poxa, eu estou buscando um serviço até de excelência, um serviço interessante, que é bom, provavelmente vai ser bom para mim? A primeira coisa, não dá para você buscar um serviço de fisioterapia e o fisioterapeuta não te avaliar, né? Agora, a avaliação não é eu sentar aqui com você, perguntar seu nome, sua profissão, qual que é o seu diagnóstico e falar, não, beleza, então vamos lá tratar. Não. A avaliação é você passar o seu problema para o fisioterapeuta, ele tem que te ouvir, ele tem que entender a causa dos seus sintomas, o que pode estar causando melhora ou piora dos seus sintomas, tempo. Feito isso, ele tem que te examinar fisicamente, ele tem que entender todo o contexto, tudo o que está acontecendo. A partir daí, que são selecionadas as técnicas que vão ser utilizadas, os caminhos para o tratamento. Então, se você buscou um serviço de fisioterapia e os profissionais, os colegas fazem essa abordagem, show de bola. Muito bom, porque você achou um serviço
de referência. Ok? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Então, você ligou, não faz avaliação, não precisa fazer avaliação. Olha, é um pouquinho complicado. Vou pegar o caso clássico que eu trabalho todo dia. O médico falou, olha, você precisa fazer fisioterapia, aí o médico foi lá, solicitou fisioterapia para hérnia de disco, diagnóstico de hérnia de disco cervical. Ponto. Aí, o fisioterapeuta já tem esse diagnóstico clínico, ele tem que te avaliar para entender o que está causando essa hérnia de disco cervical, o que está causando os seus sintomas e como que vão ser trabalhados esses sintomas para você se recuperar. Entenderam a diferença? Né? São dois diagnósticos que vão junto para o seu tratamento. Não tem como eu pegar somente o diagnóstico de hérnia de disco e sair tratando desenfreadamente, porque não tem nem tratamento. Eu não tenho direção. Ok? Então busquem isso. E claro, sempre que possível, quanto mais individualizado o serviço, melhor é o acompanhamento. E provavelmente você vai ter mais resultado. Eu gosto sempre de comparar com um dentista, né? Você já imaginou um dentista atendendo 5 pacientes ao mesmo tempo? Pensa um pouquinho sobre isso e traz para a fisioterapia. Boa pergunta. A fisioterapia, a gente tem que pensar o seguinte: a recuperação da pessoa, uma média de quanto tempo pode demorar? Então existem alguns parâmetros, na verdade não tem aquele parâmetro exato, a não ser assim, alguns protocolos pós-cirúrgicos têm alguns parâmetros exatos de tempo, tá? Que a gente calcula por semanas. Então, às vezes eu espero que o paciente tenha uma boa recuperação em 1 mês, 2, 3 meses, tudo vai variar. Né? E de acordo com a apresentação clínica do paciente, as condições do paciente, até de fazer o exercício sozinho ou não, tudo isso vai contar para a gente pensar em quantas vezes precisa vir por semana, por exemplo. Tem pacientes que se dão bem vindo 1 vez por semana, 1, 2 vezes por semana? Sim, tudo certo. Tem pacientes que necessitam um pouco mais de intensidade, dependendo do caso, até umas 3 vezes por semana? Sim, né? Tem paciente que vem de 15 em 15 dias. Olha, tem casos e casos. Às vezes a gente até consegue sim, né? Pensando num tempo de tratamento, né? Agora, todos os dias na fisioterapia, será que é necessário? Talvez não tenha necessidade, né? Desde que você consiga dividir essa responsabilidade como fisioterapeuta. Então os dias que você não está na clínica, você está fazendo a sua parte de casa, né? E até mesmo é legal para você recuperar, né? Descansar, né? Não é fazendo porque você, sei lá, vamos supor, eu vou fazer umas 10 sessões de fisioterapia, vamos falar assim. Então eu vou fazer todos os dias, porque em 10 dias eu acabo. Você está esquecendo de uma coisa, a parte fisiológica do corpo, não é assim. Às vezes seu corpo precisa, sei lá, de 4, 6 semanas para uma recuperação. Então é nisso que a gente vai ter que se basear, é nisso que a gente vai ter que entender. Por isso que é super importante o fisioterapeuta estar junto com você e entender todo o seu contexto, né, dentro e fora da clínica, para programar direito o seu tratamento. E claro, né, fazer uma avaliação muito bem feita.